Salve, salve, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo eu vou te ensinar por que e como utilizar os Modular Scripts dentro do Roblox. Esse é um assunto bem importante, então não esquece de se inscrever, deixar o seu like. Tamo junto e bora pro vídeo. Perdi meu carro. Antes de começar o código aqui, eu vou te explicar o que são os Modular Scripts usando esse martelo aqui. Eu não tenho a menor ideia se isso vai funcionar, tá? Se não der certo, você me desculpa. Mas é o seguinte, o Modular Script, pensa nele como se fosse um arquivo que ele vai poder ser compartilhado em vários scripts, tá? Então você vai poder utilizar aquele mesmo código em vários locais, como se fosse uma caixa de ferramenta. Então vamos supor que esse martelinho aqui, ó, ele é seu, e aí você quer utilizar ele para consertar a parede. Então você vai lá, usa ele para consertar a parede. Agora que você precisa pregar um quadro na parede, sei lá, você não precisa comprar um outro martelo para fazer isso. Você pode utilizar esse mesmo martelo aqui. Então o Modular Script ele vai servir exatamente para isso, para você não precisar ficar duplicando o código. Imagina você precisa comprar um martelo para pregar um prego na parede, um outro para consertar uma coisa e um outro para consertar uma outra coisa. Os três são a mesma coisa, os três fazem a mesma coisa. Então, para que raios você precisa de 3 martelos, sendo que você pode utilizar apenas um? Então, isso aqui é a lógica do Modular Script. Ele vai ser utilizado para compartilhar um código, um trecho de código ou uma função específica, onde você vai poder reutilizar ela quando você quiser, beleza? Eu não sei se isso aqui ficou meio viajado, mas eu espero que você tenha entendido. Então agora que você já entendeu o conceito de Modular Script, eu quero te mostrar isso na prática, como que eles vão ajudar no processo do seu código. Eu já tenho um projeto aqui configurado, que é o seguinte, vou dar um play aqui no jogo, bem simples, ele tem um leaderboard aqui com level e coins, e agora se eu tento vender um item, ele vai clicar e vai adicionar 10 de moeda para mim. E se eu completo uma quest, ele vai adicionar 100 moedas e também eu quero mudar o nível do jogador. Aqui aparentemente está tudo certo, está tudo funcionando, só que eu tenho um problema na estrutura do meu código, que é o seguinte, aqui dentro eu tenho o meu Player Handler, que é onde eu só crio esse leaderboard quando o jogador entra, então ele fica ouvindo o evento Player Added e cria aqui pra gente o Leader Stats com um campo de nível e um campo de coins, tá? Nada demais, sem segredo nenhum. E agora aqui no Local Script eu tenho a minha UI. Então ele pega aqui, ó, Screen de UI, ele pega os dois botões e aí eu envio um evento. Se você não conhece nada sobre eventos, eu tenho um vídeo falando sobre isso que eu vou deixar marcado para você ir lá assistir depois desse vídeo aqui. Então basicamente o que eu estou fazendo é o seguinte, quando ele clica no botão 1, ele vai vender um item, e quando ele clica no botão 2, ele vai completar uma quest. Obviamente isso daqui é só um exemplo, tá? É só para demonstrar esse gatilho de duas ações que vão ter coisas em comuns lá dentro do nosso servidor, então aqui é só um exemplo bem simples. E aí como que eu estou lidando com esses eventos? Eu tenho mais 2 scripts aqui do lado do servidor. Um da Store, que ele simularia isso, então ele vai pegar esse evento de item sold e aí ele vai fazer o seguinte, vai verificar se tem um item para vender, remover do inventário, etc, etc. Mas aqui no final o que eu quero fazer realmente é só adicionar as moedas para o jogador. Então basicamente é isso que eu vou fazer, adicionar mais 10 em coins lá dentro do meu Leader Stats, beleza? E aí nas quests eu faço a mesma coisa, então eu poderia verificar se ele está com a quest ativa, verificar o progresso, etc. E mais uma vez eu tenho aqui o mesmo código, só mudando apenas o valor. Então aqui eu tenho uma duplicação de código desnecessária, porque eu posso utilizar o Modular Script para resolver esse problema para mim. Então vamos fazer isso agora e vamos corrigir esse script aqui. Antes de continuar esse vídeo maravilhoso, eu preciso dar os recados dos patrocinadores, que no caso sou eu mesmo. O primeiro recado que eu tenho para você é sobre o nosso canal do Discord. Entra lá porque tá cheio de coisa legal. O segundo recado é sobre o meu curso, que já está disponível na Udemy, confere aí o link na descrição. São 24 horas de conteúdo, ajuda o pai a pagar as contas. Então vamos fazer o seguinte, vamos fechar tudo. E a primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui dentro do meu server script e eu vou criar um módulo script aqui. Não vou me atentar muito à organização, tá? Dele. Então eu vou fazer o seguinte, ó, module script, e eu vou chamar esse cara de economy module, beleza? Então vai ser o meu módulo de economia, que aí depois eu poderia utilizar ele para, por exemplo, fazer coisas como adicionar e remover moedas, compra de itens, etc. Então eu vou utilizar esse carinha aqui. Vamos trocar o nome aqui, ó, de module para ficar mais claro. Economy module. Assim. E agora o que eu preciso fazer? Eu quero criar aquela função que vai adicionar as moedas dentro do leaderboard, né, no campo de coins. Então como que eu faço para criar uma função aqui dentro? Eu vou fazer um function, vou colocar o nome do módulo, então vou colocar aqui, ó, module, esse mesmo nome aqui. Se aqui tivesse como module, teria que ser assim, ó, module, beleza? Então ele tem que ser exatamente esse mesmo nome dessa table que é retornada, porque é nela que eu vou expor
todas as funções que eu vou poder reutilizar durante o meu código. Então, nesse caso, como eu troquei o nome para Economy Module, aqui também precisa estar com esse mesmo nome, beleza? E aí eu vou colocar aqui o seguinte, ponto add coins, beleza? Então, basicamente aqui eu já tenho a minha função, e aí eu vou precisar passar para ele em qual jogador eu quero adicionar essas moedas e também a quantidade. Então eu vou passar aqui, ó, o player, que vai ser do tipo player, e o amount, que vai ser um number, beleza? Esse player e esse number, eles não são obrigatórios. Eu só tô colocando aqui para ele entender que isso aqui é do tipo player e esse aqui é do tipo número, beleza? Então se você quiser deixar dessa forma aqui, também pode, não tem problema nenhum. O código vai funcionar da mesma forma. E agora é o seguinte, vamos fazer um teste, que vai ser aqui player. Na verdade eu vou colocar só um print aqui que vai ser oi, tá? E olha só o que vai acontecer, eu já tenho a minha função, só que agora se eu der um play no jogo, nada acontece. Por que isso está acontecendo? Porque eu não estou chamando essa função. Então o módulo script ele precisa ser carregado e eu também preciso chamar essa função onde eu quiser para que ela seja executada. Não faz sentido se eu vier aqui e fazer o seguinte, ó, economy.addCoins e passar, sei lá, vou passar aqui 1 e 1, por exemplo, ó, vou dar um play no jogo, ó, ele também não chama. Por quê? Mesmo que eu esteja executando essa função aqui dentro, eu não carreguei esse módulo, tá? E isso é uma parte obrigatória quando a gente trabalha com módulo scripts dentro do Roblox. Então vou pausar meu jogo novamente. E aí como que eu faço para carregar esse módulo? Eu vou entrar lá no script da Store, aqui dentro. E agora vamos ver, ó. O meu script ele tá aqui dentro, ó, de Server Script Source Economy Module. Então eu vou precisar carregar esse módulo, eu preciso chamar ele para ele ser carregado e aí sim aquela função ficar disponível para mim. Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó, local server script source, que ele está ali dentro, vou pegar esse serviço, então get source server script, e agora eu vou fazer o seguinte, local economy module é igual, aí agora para carregar esse módulo eu não posso simplesmente chegar aqui e fazer assim, ó, service.economy module, tá? Se eu fizer desse jeito aqui, quando eu tentar acessar a minha função, vamos pegar aqui a função, fazer ponto, ó, ele nem me mostra qual função, ele só vai me dizer que esse cara aqui é um module script, ó, tá vendo? A instância dele é um module script e eu não posso utilizar. Se eu tentar chegar aqui e fazer add coins, ó, ele nem completa para mim, e se eu tentar executar esse código, provavelmente ele vai dar algum tipo de erro aqui, ó. Ele não deu nenhum erro, mas não vai funcionar. Então não adianta, né? Então ele não mostrou o print pra gente. Então o que eu preciso fazer aqui? Colocar tudo isso daqui dentro de um require, beleza? Assim, ó, require. Dessa forma, o nosso módulo ele vai ser realmente carregado e ele vai exportar pra gente aquelas funções e eu vou ter acesso a elas. Então agora se eu venho e faço .addCoins, ó, ele já me mostra. Ele está me dizendo que eu tenho esse valor aqui, que eu posso passar dois argumentos. E aí tá vendo que aqui ficou como player igual a A e o amount igual a B? Por isso que eu gosto de colocar sempre o tipo do dado que ele vai receber, porque fica mais claro quando eu for utilizar. Então se eu vier aqui dois pontos player e agora aqui dois pontos number, olha só o que vai acontecer. Se eu venho aqui e tento usar esse carinha, ó, ele vai me dizer que ele recebe dois parâmetros. O primeiro vai ser sempre o player e o segundo vai ser um valor numérico. Então olha só como que já ficou mais claro aqui pra gente, né? Isso aqui vai servir pra gente como uma espécie de documentação, porque dentro do nosso código pode ter vários module scripts e isso aqui ajuda bastante a entender o que eu preciso passar para usar essa função específica. Então agora o que eu vou fazer? AddCoins, passando o player. E aqui o amount eu vou passar, sei lá, 10. Vou continuar passando 10 aqui porque eu não estou me importando com isso. O correto seria você pegar ali o valor daquele item, etc. Mas eu não vou me preocupar com isso. Só quero demonstrar para você como você utiliza os module scripts dentro do Roblox. Então aqui agora é o seguinte, eu já tenho addCoins. E agora o que eu posso fazer? Vou pegar todo esse código que eu tenho dentro do Store. Vou dar um Ctrl X. Recortei. Tirei ele todo daqui. E agora eu vou voltar aqui no meu módulo. E aí o que eu vou fazer? Vou colar ele. Então olha só, o que eu estou fazendo? Eu venho aqui dentro do player, pesquiso pelo líder stats que eu criei, então se ele não tem ele vai retornar, e ele também pesquisa dentro do líder stats o valor de moedas. Se ele não tem ou se ele não é um int value, né, que é um valor numérico, ele vai retornar e aí sim depois ele adiciona aqui a quantidade de moedas que eu quero. Então agora o que eu preciso fazer? Eu troco esse 10 pelo amount por parâmetro e agora esse código ele pode ser executado onde eu quiser. Então, onde eu tenho a necessidade de adicionar moedas, eu posso simplesmente carregar o meu módulo de economia e sair utilizando. E olha só como que o nosso código vai ficar muito mais simples agora. Eu vou pegar isso daqui, vamos jogar lá dentro do Quest. Então vamos vir aqui, ó, coloquei aqui dentro, ó, Server Script, Economy, beleza? E agora o que eu vou fazer é pegar exatamente esse mesmo jovenzinho aqui. E agora eu só preciso passar
um valor diferente. Então eu posso vir aqui agora, colocar 100 e o nosso código vai continuar funcionando. Vamos ver se ele vai funcionar agora. Vou dar um play no jogo e agora eu vou vender um item, ele me deu 10 moedas. Vou fazer uma quest, ele vai me dar 100. E agora, se eu quiser, por exemplo, trocar esse valor, por exemplo, agora, vamos supor que o jogador ele tem um bônus, tá? Então ele vai ter um buff ali de ganhar mais moedas. Então eu quero adicionar mais 100 de moedas no amount total, para tudo que acontecer. Então eu vou fazer o seguinte, ó, se o player tem, sei lá, vamos fazer de um jeito mais simples aqui, que vai ser o seguinte, ó, eu vou pegar o amount, vou multiplicar por 10, para ser um valor bem bizarro. Então eu vou fazer aqui, ó, amount igual a 10, beleza? Então eu vou multiplicar esse valor porque ele vai ter um bônus de ganhar mais 10 moedas. Isso aqui agora vai funcionar para os dois. Então isso aqui é muito interessante, ó. Então agora se eu vier aqui fazer um vender item, ó, ele me deu 100 e agora se eu faço desse, ele ganha 1000. Então isso aqui ajuda porque agora eu sei exatamente aonde eu posso adicionar moedas. Se eu quiser adicionar alguma coisa dentro desse código, vai ser refletido para os outros também. E agora o nosso código ele fica muito mais conciso. Então se eu quisesse, por exemplo, criar uma função aqui para ele, por exemplo, pagar para entrar numa raid ou pagar para comprar um item, eu poderia duplicar esse item aqui, esse carinha daqui, jogar ele para cá e colocar o nome de remove coins. Desse jeito aqui agora, ó, eu tenho o remove coins, aí eu vou fazer a mesma verificação, ó, líder stats, verifico se ele tem, se ele tiver, eu posso vir aqui e fazer menos igual amount. Então agora eu já tenho aqui duas funções que eu posso utilizar, tanto para adicionar moedas, tanto para remover moedas. E agora mais uma coisa interessante é o seguinte, olha só, esse código, ele está duplicado em todas as minhas funções. O que eu posso fazer para deixar esse código um pouco mais inteligente, um pouco mais estruturado? Eu vou vir aqui em cima, eu vou criar uma função diferente agora, ó, local function, e eu vou colocar como getCoins, beleza? Então eu vou fazer aqui, ó, um getCoins. E repare que eu não estou utilizando o function economy module, tá? Estou fazendo ele com o local. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa função aqui, ela não vai ser exposta. Ela não vai ser acessada por aqui. Então se eu vier aqui fazer um economy module ponto, ó, eu só tenho acesso ao add e ao remove. Eu não tenho acesso àquele getCoins. E aí essa função ela é como se ela fosse interna. Ela é privada e apenas esse módulo vai ter acesso. Então o que eu posso fazer aqui? Posso pegar esse jovem aqui, dou um Ctrl X, jogo ele para cá, e eu vou fazer o seguinte, return coins, então estou passando a referência das coins, e eu vou fazer local coins igual a get coins, desse jeito, e aí se ele não tiver as coins, ele retorna. Vou pegar isso daqui e faço a mesma coisa. Então vamos jogar ele aqui, exatamente assim, vamos ver se tem algum erro. Tem um erro aqui do player, né? Então eu preciso passar o player, então eu vou passar aqui, ó, player, dessa forma, e aqui no get coins, ó, eu vou passar o meu player. Então vamos passar ele aqui, player, desse jeito. Vamos ver se ele vai continuar funcionando. Então agora, ó, vendo o item, ele está aqui. Faço uma quest, ele está aqui também. E agora, olha só como que o nosso código está muito mais organizado. Então eu tenho uma função que vai lidar com a busca apenas uma vez e eu posso utilizar ela quando eu quiser. E agora eu tenho métodos específicos para adicionar moeda, para remover moeda. Poderia fazer um para saber se ele tem moedas suficientes. Então eu posso vir aqui e duplicar esse cara e fazer o seguinte, has enough coins. Então se ele tem moedas suficientes para fazer alguma coisa, por exemplo, para comprar um item. E aqui eu passaria o price. Vou só trocar o nome, vai ser a mesma coisa. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Se coins.value for maior ou igual ao price, eu retorno verdadeiro. Na verdade eu vou até fazer de um jeito diferente aqui, ó. Eu posso fazer assim, ó. Olha só que interessante. Isso daqui é uma coisa nova aí para você aprender, que é o return. O que ele vai dizer? Ele vai retornar para a gente o resultado dessa operação, se ele é verdadeiro ou falso. Então, se o jogador está tentando comprar um item, ao invés de remover direto e correr o risco dele ficar com valor negativo de moedas, que isso não pode acontecer, eu vou verificar antes se ele tem valor disponível para isso. Então, vamos trocar o nosso vender item, só para você entender. Ó. Vou trocar o vender item pela função has enough coins, como se eu estivesse tentando comprar algum item, tá? Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó, economy.has enough coins, e aí eu vou fazer o seguinte, player, e eu vou passar aqui que eu estou tentando comprar um item de 50 moedas. E agora eu vou pegar aqui, ó, local has enough coins, assim, has enough, se ele tem esse valor suficiente, eu vou dar um print aqui, ó, has enough, beleza? Então vamos dar um play no jogo para ver o que vai acontecer, ó. Então agora eu estou aqui no jogo, vou clicar aqui, ó, falso, eu não tenho moedas para comprar.
Então agora eu vou completar uma quest e agora eu tenho 50. E agora se eu clico, ó, ele me mostra verdadeiro. E eu posso utilizar isso em qualquer lugar que eu quiser. Isso que é a mágica, né, de você utilizar Module Scripts, porque você pode reutilizar todos esses códigos aqui em diferentes tipos de locais do seu jogo, em diferentes scripts. Então aqui eu estou usando para vender item e aqui eu estou usando para fazer quest, mas eu poderia para fazer uma entrada de uma raid ou para adicionar um bônus aqui de recompensa diária ou recompensa por tempo jogado. Então isso aqui vai facilitar muito o seu jogo, né? Vai deixar uma estrutura bem legal para o seu jogo. Esquecendo de falar uma coisa muito importante, que é o seguinte: não precisa ser apenas funções dentro do seu módulo script. Se eu quiser, por exemplo, exportar algum valor, uma tabela, alguma coisa nesse sentido, eu também posso. Então eu posso vir aqui, ó, e fazer o seguinte: economy.module. E aqui eu vou exportar um valor. No caso, um valor qualquer aqui, por exemplo, value, sei lá, vou colocar assim. Eu posso exportar esse valor e agora eu tenho acesso a ele aqui também. Então eu posso vir aqui, ó, economy.value e eu tenho o valor de 50. Então se eu vier aqui e colocar um print, ó, print, opa, dessa forma, vamos dar um play aqui no jogo para ver o que vai acontecer, ó. Vendi um item, ele me mostra o valor de 50 que eu estou exportando aqui. Então isso aqui também é uma forma muito útil de você guardar valores. Então eu posso, por exemplo, fazer aqui uma lista de itens. Então vou colocar aqui, ó, itens, e eu posso fazer uma tabela com vários itens. Por exemplo, espada, escudo, sei lá, vários itens aqui. E eu posso também utilizar esse cara, ó, itens. Vou dar um play. E agora, quando eu vendo o item, ele me mostra aqui esta tabelinha aqui, beleza? Então eu acabei esquecendo de mostrar isso também, mas você pode exportar desses módulos funções, como eu fiz aqui, mas também você pode exportar um valor diretamente, como eu fiz nesse caso aqui. Lembrando que para fazer isso, ele precisa estar com esse economy.nome que você quer, porque senão, se eu deixo ele apenas assim, ó, local items, ele vai ser utilizado apenas aqui dentro deste módulo, tá? Eu não vou poder utilizar ele aqui, mesmo que ele esteja com o mesmo nome. Por exemplo, itens, ó, o item está maiúsculo, mas eu estou utilizando o local. O local quer dizer que ele é interno, só aquele script tem acesso. Se eu tento comprar, ele vai me dar um erro, porque esse valor está vazio. Para o vídeo de hoje era isso, meu queridão. Espero que você tenha entendido e agora comece a utilizar os Module Scripts dentro dos seus jogos, beleza? Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Tamo junto e até o próximo vídeo.